Boa noite, professor Rodrigo, tudo bem? Então, vindo responder agora o nosso último TRN de concentrados e desidratados, é o seguinte: a diferença de secar leite e de secar soro. Quando a gente submete o leite a um processo de secagem, ele apresenta uma maior produtividade, ele apresenta também uma maior estabilidade durante o processo de armazenamento, além dele conferir uma menor adesão durante todo o processo de secagem. Já o soro ocorre ao contrário. Quando a gente submete ele ao mesmo processo que o leite nos mesmos padrões, ele apresenta uma menor produtividade, apresenta também uma menor estabilidade durante o processo de armazenamento, além dele ter a característica de aderir mais durante o processo de secagem. Por que tem essa diferença? O que acontece? Quando a gente vai produzir o soro, a gente retira a caseína, que ela fica retida na massa, e o soro fica sem a caseína. A caseína, ela tem uma característica, ela tem a taxa de adesão dela muito alta, a temperatura é bem elevada, é de 132 graus aproximadamente. E pensa o seguinte: quando a gente tem muita caseína no meio, com uma elevada taxa de adesão, e a gente retira ela dali, isso vai dar uma diferença na composição. Isso vai mudar a transição vítrea do nosso produto, que antes ela estava alta e agora ela vai passar a ficar baixa, por causa dessa diferença de caseína, dessa retirada da caseína. E isso faz com que o produto agarre durante o processo. Porque se não tem a caseína ali que conferia uma elevada transição vítrea, agora que ela não está ali, a transição vítrea abaixa, a temperatura diminui. Com isso tem que alterar o processo, tem que alterar a temperatura de processo. Basicamente é isso, a diferença de secar leite e de secar soro, a principal. Agora respondendo agora em relação aos diferentes tipos de aglomeração, é o seguinte: quando a gente começa a secar o produto, o leite fluido, ele na câmara de secagem ele está no processo de atomização. Quando a gente atomiza o produto, a gente espera que as moléculas fiquem separadas. Mas em algum momento do processo é possível que elas se juntem, formando a aglomeração primária. No decorrer do processo, pode ocorrer a aglomeração secundária. O que acontece? Quando o pó vai caindo, ele vai se acumulando. E a força desse acúmulo faz com que gere a aglomeração secundária. Em algumas fábricas, eles utilizam os finos, o retorno de finos. O que eles fazem? Eles jogam o retorno novamente na câmara de secagem e esse pó, esse fino que está entrando, pouco úmido agora na câmara de secagem, ele vai entrar em contato com o pó que está lá dentro. E esse choque vai fazer que eles se juntem instantaneamente por causa da água, formando então a aglomeração terciária. A aglomeração primária, voltando agora